Satisfação de receber aqui nos estúdios da Rádio Paz FM, na Convenção Nacional, na Assembleia de Deus de Campinas, João Pedro Soares, o cantor João Pedro da Debrais, lá do pastor Calixto. João Pedro, que apesar de jovem, já foi elogiado pelo bispo, nosso presidente executivo, pastor Samuel Ferreira. Como é que foi esse encontro, esse elogio? Conta pra gente. Paz do Senhor, bem-vindo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui com os senhores, é um prazer estar aqui com o Senhor. É uma grande honra estar aqui na convenção e esse momento foi único, né? Foi um debate lá na Mais FM São Paulo, na Rádio Mais FM. Você e o pastor Eliseu Rodrigues. Tava eu, o pastor Eliseu Rodrigues, tava o meu pastor Calixto também, tava esse dia. Foi um debate muito abençoado, assim, por Deus. E ali no meio daquela fala ali, o bispo me interrompe, né? E ele solta uma frase assim que é graça de Deus, né? Ele interrompe a minha fala e fala, não, você tá falando que aprendeu comigo, mas na verdade eu aprendi com você agora. E aquilo ali eu posso dizer que foi um divisor também de águas na minha vida, no meu ministério. Porque depois daquele debate eu comecei a receber muitos convites que eu tinha sonho de ir. Eu falei, não, isso aqui eu vou viver daqui uns 10 anos, né? E começaram a me chamar, porque viram que eu tava com o bispo ali no debate. Viram a seriedade também que eu tava ali em fazer a obra de Deus. E aí meu ministério começou a expandir mais. É sempre uma honra estar com o nosso bispo Samuel Ferreira. Você vem de uma família de evangélicos, seus pais? Sim. Como é que é essa história? Sim, eu nasci e cresci, na verdade, né, na igreja. E meu pai é pastor, minha mãe é pastora. Eu tenho uma irmã de 18 anos agora que completou, que ela canta também. E a gente sempre fez a obra missionária. Inclusive a gente morou na Espanha de 2006 a 2011. E lá a gente congregava na Defama de Madrid, né? Então a gente sempre fez a obra missionária e sempre foi uma igreja bem envolvida, né? E quem consagrou meu pai a pastor foi o saudoso bispo Abigail, né? Abigail Carlos de Almeida. Que era o bispo aqui. E ele foi consagrar o meu pai lá na Espanha. Você lembra quem era o pastor lá em Madrid? Lá era o pastor Rui na época. Em 2006. Então já na minha família sempre foi envolvida nas coisas de Deus. Eu cresci vendo meu pai dirigir igreja, fazer a obra missionária. Aí em 2011 a gente volta. Tanto que até tem uma coincidência, porque quando a gente volta pro Brasil, o saudoso bispo Abigail queria que a gente voltasse para Goiás para congregar na Defama. Então por pouco eu não congreguei na Defama. Só que aí como a gente não tinha família, conhecido nada aqui, a gente volta para Paraty, Rio de Janeiro. E aí a gente volta para Paraty, Rio de Janeiro, e a gente fica lá um bom tempo, e agora faz 2 anos que eu tô para São Paulo, em São José dos Campos, lá com o pastor Calixto. Pois é, você nasceu no Rio de Janeiro. O que levou você para São Paulo, João Pedro? Olha, é que Paraty é uma cidade turística, né, para quem conhece. Só que Paraty, além do turismo, não tem nada. Então não tem uma faculdade, não tem um curso. Eu que viajo muito para pregar, ficava longe porque Paraty faz divisa com Rio e São Paulo. Então eu ficava longe do aeroporto de Guarulhos e ficava longe do aeroporto do Rio Galeão, né? Então, não tinha para onde expandir mais, não tinha para onde crescer, não tinha como você fazer uma faculdade. Tem uma irmã de 18 anos agora que vai começar também a fazer faculdade. Então, não tinha para onde crescer. Então, meu pai ele foi um cara muito visionário em acreditar no nosso ministério e querer se mudar também por profissionalismo da minha mãe, dele, e também por causa do meu ministério, da minha irmã também que canta. Então, ele foi um cara, eu devo muita gratidão ao meu pai que olhou isso e falou, não, a gente vai se mudar porque esse ministério vai crescer. E foi a gente se mudar há 2 anos atrás que o meu ministério realmente cresceu. Há 2 anos atrás eu acho que eu tinha uns 10 mil, 9 mil seguidores. Agora eu tô com quase 400 mil, né? Então meu pai foi um cara visionário, assim. A gente sabe que quando a gente faz aquilo que gosta, a tendência é só crescer. Profissionalmente falando, sim, né? Você gosta mais de cantar, de pregar? Quem que é o João Pedro? É cantor, é preletor? Quem que é o... Pergunta difícil, hein? Eu acho que às vezes eu falo que eu sou um cantor que prega ou um pregador que canta. Porque eu gosto de fazer os dois. Mas você é um cantor que prega ou é um pregador que canta? Cara, eu acho que eu sou um pregador que canta. Eu ainda prefiro pregar do que cantar, sabia? Só que eu saio muito pra cantar. Os vídeos começaram a viralizar muito cantando. Então hoje eu saio mais pra cantar do que pregar. Mas eu ainda prefiro pregar do que cantar. Mas eu faço os dois, né? Tem igreja que chama, vem pregar, aí automaticamente eu canto, né? Isso é bom, porque quando já tem pregador, eles me chamam para cantar. E quando não tem pregador, eles me chamam para pregar e cantar. Então, eu gosto de fazer os dois, mas assim, acho que eu gosto um pouquinho mais de pregar, porque automaticamente quando eu prego, eu canto, né? Quando eu vou cantar, eu só canto, porque cantor só canta, né? Vai pregar, já tem um pregador. Mas quando eu vou pregar, às vezes eu canto antes de pregar. Eu gosto muito de pregar e encaixar louvores no meio da pregação, com o que tem a ver com o que eu tô pregando. Aí eu canto no final para orar e tudo mais. Então, o pregar eu consigo fluir mais, né? Você tem mais tempo também, né? Aquela coisa.
Então eu gosto muito. João Pedro, resgatando para a gente finalizar aqui, a entrevista de você com o bispo Samuel Ferreira na Mais FM, parece que foi julho do ano passado, né? Foi em julho do ano passado. Eu já tive na rádio umas 5 vezes, eu acho. Umas 3 o bispo tava. E eu participei disso. A primeira eu acho que foi em junho, a outra foi em julho. Foi por volta dessas datas. Resgatando aquilo que vocês conversaram, o que você mais aprendeu com o seu mentor espiritual, o pastor e bispo Samuel Ferreira? Eu aprendi muita coisa, pastor. Ali foi falado muito da importância da Assembleia de Deus no Brasil. Eu lembro que aquele dia o bispo Samuel Ferreira contou muito sobre a história da igreja, da história de Madureira, de como nasceu tudo isso. E ali com o bispo você só fica calado, né? Você senta e você só vai aprendendo, né? Só vai aprendendo. Então eu aprendi muito sobre quanto esses homens desbravaram a história, as estradas, né? Tem até uma frase do nosso bispo Primaz que ele fala assim: hoje vocês desfilam de Ferraris e de carros em estradas que a gente rastejou, em estradas que a gente foi tirando mato, foi tirando pedra para hoje vocês passarem com as Ferraris, né, entre aspas, de vocês. Então, a nossa gratidão, né, ao bispo Primaz, a Paulo Leivas, Macalão, a Lupércio, a Daniel Berg Naving, foram homens que prepararam estradas para a gente estar aqui hoje. Então, eu só estou aqui hoje, sentado nessa mesa, porque o bispo Primaz abriu o caminho, o bispo Samuel abriu o caminho, o bispo Abner abriu o caminho, não é assim? Paulo Leivas Macalão abriu o caminho. Então a gente tem que ter essa gratidão, porque há muitos jovens que começam a pregar agora, cantar agora, e não respeita mais líder, não respeita pastor, já quer falar mais alto que pastor. Não, você tem que colocar no seu lugar. Você ainda não é ninguém, entendeu? Você está começando agora. E não é porque eu aprendi algo, não é porque eu estou na mesa com certas pessoas que eu tenho que achar que eu estou no nível delas. É Deus me dando oportunidade, Deus me dando acesso para quem sabe um dia eu viver 10% do que esses homens viveram. Então eu tenho muito respeito e gratidão e só aprender com esses grandes homens de Deus. Você tá noivo? Tô noivo, caso agora em dezembro. Dezembro. Noivei. Ela é lá de Maceió, Alagoas, lá do pastor Jacques Balbino, lá da Debrais Alagoas. Noivei agora mês passado, tô 1 mês noivo. E caso dia 1º de dezembro, numa terça-feira. Olha, então prepara na sua agenda, 1º de dezembro de 2026, casamento de João Pedro. João Pedro, o casamento vai ser em Alagoas ou vai ser em São Paulo? Vai ser em São Paulo. Eu convenci ela de casar em São Paulo e morar em São Paulo, tá vendo? E aí vai ser em São Paulo. Dia 1º de dezembro, vocês podem entrar na minha rede social que vai estar lá. Vocês vão ver eu casando. Dia 1º de dezembro, graças a Deus. Deus te abençoe, João Pedro. Obrigado, satisfação pastor. Recebê-lo aqui no estúdio da Paz FM na convenção. Obrigado. Eu que agradeço. Satisfação aqui. João Pedro conosco. Segue lá o João Pedro, tá? Dá o seu joinha, dá o seu like lá. Ó, somos aqui ouvintes da Paz FM de Goiânia. A gente continua aqui na convenção com você. Que top, pastor. Excelente, rapaz. Muito bom.